Hoje vamos começar a instalação do novo sistema de ignição do RX-7. Para quem conhece os motores rotativos, sabe que o motor foi desenvolvido com 2 velas por rotor, por ele ter uma ineficiência na queima de combustível. E quando você prepara o motor rotativo para ter mais potência, você acaba admitindo mais ar, mais combustível e inevitavelmente você precisa instalar um sistema de ignição mais potente. Esse aqui é o sistema Fueltech FT Spark 4. Isso aqui vai resolver os problemas que a gente tinha de encharcamento de vela. Isso aqui é um sistema para aguentar até 1000 cavalos. Isso aqui geralmente é usado em dragster, carros de muita potência, carros que consomem muito combustível. Isso aqui vai fazer o RX-7 cuspir fogo. Hoje recebemos um presente bem especial do nosso patrocinador da Fueltech. Eu estava bem ansioso por isso aqui. Uma caixinha parecida com o sistema Spark Pro, mas não. Isso aqui é uma FT Spark. Basicamente nos motores de alta performance a pistão, muito difícil, né? Um equipamento desse ser utilizado. As bobinas, né, que a gente tem no mercado, ela é o suficiente, né, para tocar qualquer projeto aí. Como no caso do rotativo, como eu falei, é um sistema que exige muita ignição. É uma FT Spark 4 com 4 saídas, né, que atinge até 750 milijoules. Para vocês terem uma ideia, a bobina que eu uso, que é uma bobina do Camaro, ela tem aproximadamente até 100 joules de potência, de energia. Então aqui a gente está falando em quase 8 vezes mais potência do que a bobina atual. Então eu acho que isso aqui vai virar um maçarico dentro do cilindro, vai queimar tudo. Esse aqui é um sistema muito poderoso. Para ele funcionar direito é preciso um módulo, bobinas de competição. Essa aqui também é uma bobina da marca Fueltech. Essas bobinas também são muito fortes. Essa aqui é uma bobina CDI, a finalidade dela é para carros de competição mesmo, compatível a esse sistema. Aqui a gente mandou fabricar cabos supercondutivos sob medida, já do tamanho que a gente precisa. Temos aqui o chicote que a gente vai fazer a instalação agora. Incrivelmente, pessoal, esse sistema ele é tão forte que a gente precisa, nos cabos que vão para a vela, colocar isolantes de aço. Pode ver que os cabos são bem grossos mesmo, então a gente precisa isolar ele com malhas de aço para ele não ter interferência na injeção eletrônica. A ideia é colocar aqui referência do a gente usou um papel duro de uma embalagem para fazer um pequeno molde, né? A gente colocou ele montado no carro ali, a gente passou isso pro alumínio. Aí o Douglas cortou, fez o corte, dobrou aqui, fez a furação. Agora a gente está fazendo a segunda parte. A ideia é fazer de um modo que ele fique bem fixo, né? Não fique balançando, para não romper nenhum fio e romper os cabos, né? Por vibração. Se deu certo, a gente faz o acabamento da peça e faz a pintura. Aqui a gente tem um parafuso bem curto, vamos usar ele aqui com 3 bobinas por enquanto, depois a gente pega um parafuso mais comprido, mas a ideia do nosso suporte vai ser assim. Agora a gente tem que acertar o furo do suporte. O suporte deu certo, é bom quando é assim que dá certo, a gente ganha tempo. Agora vamos fazer o acabamento da peça e fazer a instalação. E agora com a chapa do suporte pronta, tô pensando no jeito de deixar uma distância segura aqui entre uma bobina e outra, né? Então o Douglas teve a ideia de colocar uns espaçadores aqui entre uma e outra,
passar o parafuso. Só que aí para ela ficar na distância correta e dar um acabamento bem legal aqui, para o tubinho assentar bem, estou fazendo a peça uma a uma no torno para ficar no mesmo tamanho e com a borda bem retinha. Vai dar trabalho isso aqui, tá dando trabalho, mas vai ficar legal. Bom, aqui a gente fez alguns suportes para prender as bobinas, todas numa posição só, para ele ficar bem fixado no cofre do motor, para não ficar balançando. Aqui eu tenho cabos termorretrátil com cola, que são isolantes térmicos. Tem uma vedação muito boa para fazer o chicote. Aqui eu vou fazer um teste primeiro com o suporte. A gente já fez os furos, mas eu ainda não fixei. Depois disso a gente desmonta tudo e faz a pintura. Esses tubinhos aqui eu fiz no torno, cortei certinho para a gente fazer a disposição das bobinas. Então aqui eu já fiz a numeração das bobinas. Vamos colocar ela nessa posição. Então vamos lá, uma bobina. Então bora instalar isso no carro que eu quero ver a X7 cuspindo fogo. Vamos lá, o Douglas já soltou todo o chicote do motor, a gente puxou ele aqui para dentro. A gente teve que fazer uma abertura no chicote que já estava feito, tirou até os conectores das bobinas antigas. Então a gente vai ter que ligar do módulo FT Spark para o nosso chicote antigo. Quando você faz um projeto de preparação de um carro, a parte elétrica é uma das últimas coisas que a gente faz. Mas nesse caso aqui, como o carro já estava feito, então se torna um pouco mais difícil, porque a gente vai ter que desfazer o que foi feito e refazer novamente. Aqui eu tenho o chicote do sistema FT Spark. Não tem muitos fios, mas os fios são bem grossos, né? Os cabos que vão para a bobina também são blindados. Então vamos lá, a gente precisa interligar o chicote que já tinha no carro com o novo chicote da FT Spark. Esse módulo, segundo o fabricante, segundo a Fueltech, ele aquece muito. Inclusive a gente tem até um dispositivo aqui que já tinha no carro, né? Que a gente consegue monitorar a temperatura dele, né? Porque ele tem um modo de proteção que se ele atingir 90 graus ele corta, né? E por via das dúvidas, claro que eu acho que nunca vai chegar nessa temperatura, né? Mas se um dia vir a chegar, né? E o carro apagar, então pelo menos a gente já sabe que o problema é o aquecimento do módulo. Eu fiz um novo suporte para a gente fixar ele aqui embaixo. Eu já soldei 2 suportes de ferro. Eu usei umas barras de ferro mesmo para ele não ficar vibrando. Apanhei um pouco aqui para fixar o módulo, mas tá no lugar. Agora é só plugar o chicote e fazer a ligação. Bom, o legal do sistema FT da Fueltech, a maioria dos dispositivos que contemplam o sistema de injeção e ignição, eles são monitorados por RedCam. RedCam, que é uma rede de comunicação que você consegue monitorar todo o sistema. No caso da FT Spark, pela própria FT você consegue ver qual a potência que você está conseguindo atingir com o dispositivo. A RedCam geralmente é uma rede de poucos fios, são 3 fios. Obrigatoriamente você tem que ligar ele no fio de rede, só que tem mais coisas. Por exemplo, a wideband também, a comunicação dela é com a RedCam também. A gente tem que tirar o conector de série da RedCam para fazer vários dispositivos ligados na mesma rede. E aí por final a gente coloca esse conector, né, de retorno para ele fechar o canal da rede. A gente vai deixar aqui do jeito que tá, plug de retorno. A wideband ela já está instalada, então o que a gente vai fazer aqui? Vamos vir prendendo os fios junto ao chicote, passar ele no lugar e é isso aí. Essa parte de chicote elétrico é uma situação que a gente tem que ter muito cuidado e fazer tudo prestando muita atenção. A maioria dos problemas que a gente tem na preparação é problema elétrico. Então às vezes você vai para uma etapa de um campeonato e acaba não andando por causa de um fio. A gente precisa levar esses cabos de alimentação até a bateria no porta-malas, tem que colocar num lugar que não atrapalha. Bom, aqui a gente tem 4 cabos, um para cada bobina. Incrivelmente, como diz o manual, eles têm posições diferentes. Mesmo a gente mudando os canais dos fios, eles precisam ter uma série de ligação. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, que ele tem um cabo par e ímpar. A gente está colocando uma malha de aço.
aqui a gente vai fazer um acabamento e vai ficar muito legal isso aqui. Vamos deixar ele numerado para uma eventual manutenção, né? A gente saber qual que é qual. É bom sempre a gente ter esse cuidado, né, de saber o que está fazendo quando a gente está produzindo o chicote, né? Então isso facilita bastante na hora da instalação. Então aqui já ficou tudo certinho com o aterramento aqui que vai para o motor. A gente tem que prender bem aqui para os cabos não ficarem balançando aqui, para não ter nenhum problema de mau contato. Agora é só prender e dar partida. My way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up. Eu fiquei bem satisfeito com o novo sistema de ignição do RX-7. A gente conseguiu fazer um acerto primário aqui no dinamômetro da oficina, mas a gente posteriormente vai ter que levar o carro com um dinamômetro mais pesado, com mais carga, para fazer um acerto bem mais fino. Mas eu estou bem feliz com o resultado que a gente obteve, né, com o novo sistema de ignição, e o motor do carro ficou bem legal também. Agora a gente precisa fazer o amaciamento do motor, porque todas as peças internas do motor são novas. Em um carro normal de rua a gente precisaria andar 3.000 quilômetros, né, sem exceder os 3.000 giros, né, para o motor rotativo fazer um amaciamento das peças. Mas aqui não é o caso. Como a gente tem um carro de pista, a gente não tem como fazer ele andar, né, toda essa quilometragem para fazer esse procedimento. Então a gente vai deixar o carro por algumas horas, talvez um meio-dia, rodando no dinamômetro, né, nosso mesmo aqui na oficina, e posteriormente a gente vai tentar fazer esse acerto aí, preparando o carro para a próxima etapa do Ultimate Drift.